Meus prezados irmãos, prezadas irmãs, boa noite a todos. Rogamos que todos os presentes verifiquem seus aparelhos celulares, colocando-os no modo silencioso, a fim de que não haja prejuízo aos trabalhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecendo mais uma oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em seu nome, estudando a boa nova trazida pelo seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Oportunidade em que rogamos ao próprio Mestre que nos ampare a todos, que ampare os nossos trabalhos, os nossos estudos dessa noite, bem como ampare a todos os que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, levando essas bênçãos para os nossos lares, bem como para todos os lares da humanidade. Rogamos a Jesus que suas bênçãos estejam sempre presentes nessa casa e que o seu Evangelho possa estar sempre em nossas cogitações e estudos, de modo a que possamos ter material suficiente para refletirmos quanto à necessidade do nosso aprimoramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos dessa noite na Santa e Bendita Paz, que assim seja. No capítulo 1, eu não vim destruir a lei, o item 3, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a essa única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus
não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades, que segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mistério se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Com a palavra, o nosso irmão Whindersson, para iniciar os comentários da noite. Boa noite a todos. Que Deus nos ampare com muita sabedoria, inteligência, boa compreensão para o estudo da noite. Antes de iniciar aqui, eu queria comentar com vocês o making off, Porque hoje eu, reorganizando as ideias aqui para o estudo, vendo o que a gente poderia trazer, compreender e conversar com vocês, me preparei, mas na correria de sair para casa, esqueci os óculos em casa. E estava passando apertado aqui, pedi socorro ao Euro, ao Lucas, todo mundo que passava usava óculos. Qual que é o seu grau? Para longe ou para perto? Todo mundo só tinha para longe, eu preciso para perto. Falei, vou passar apertado hoje aqui, Vamos pedir a Deus que nos ilumine. Pois é, que nos ilumine, e a Vera ofereceu gentilmente, só tem que o grau dela é maior, então as letras aqui estavam a cavalar. Mas a minha esposa gentilmente chegou e trouxe os óculos aqui. Não sei se vai adiantar muita coisa não, mas espero que Deus nos ilumine aqui na boa compreensão. Porque nós vamos iniciar aqui pelo capítulo 1. Não vim destruir a lei, e em especial o item 3 a 4, e que tem como referência Cristo. Então, a dimensão que nós temos aí pela frente para resgatar, dedicar, explorar, pensar, refletir sobre o papel e a importância do nosso querido e amado Mestre, Jesus Cristo, que esteve entre nós e graças a Deus até hoje nós temos a boa repercussão, a boa nova de usar e usufruir de tudo aquilo que Ele nos deixou, Evidentemente que é na lógica, no momento e na evolução de cada um. E as reflexões começam por aí. Primeiro por entender que não é só Cristo que Kardec nos apresenta nesse capítulo. Ao folhear aqui, logo na primeira página, que traz aqui o título do capítulo 1, tem aqui as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então é nessa sequência, ou nessa lógica, nessa perspectiva que Kardec nos chama a atenção.
de que Cristo vem, portanto, no momento em que nós precisávamos ou estávamos num estágio em que poderia ser reforçado, apresentado, trabalhado, consolidado uma série de conhecimento, ações, sentimento, postura, das quais nós precisaríamos refletir e avançar na conquista, né, dessas qualidades. Então é neste contexto. É neste contexto também que é interessante, porque alguns autores que estudam, dedicam seu estudo bem mais aprofundado ao Evangelho segundo o Espiritismo, demarcam muito claramente que os 4 primeiros capítulos são os pilares para que a gente possa avançar na compreensão dos capítulos seguintes, que em boa medida são também fortemente demarcados pelo sermão da montanha ou do monte, as bem-aventuranças. E então, o capítulo 1 é aquela primeira estaca, né, que ajuda e chama-nos a atenção do que vai também consolidar essa compreensão, o nosso entendimento sobre os demais assuntos e temas que serão tratados dentro da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. E a lógica começa por aí: não vim destruir a lei. Qual o significado disso? Qual lei? Quais leis? Que lei é essa? São perguntas que a gente pode fazer de partida. Mas aqui seria quase que grandes tratados no seguinte sentido: confie em mim. Confie no que eu trago, confie nas minhas afirmações, nas minhas ponderações, nos meus exemplos, na minha palavra, na boa nova. Eu não trago algo de diferente. Eu vim para colocar em prática, mostrar como é possível de uma outra maneira, mas colocar em prática aquilo que já está na frente de vocês. Revelação é retirar o véu. Por vezes a gente não enxergamos da forma que deveríamos enxergar, mas devido ao nosso amadurecimento, a nossa evolução, já nos é permitido e possível melhor compreender. E aí começa a fazer sentido que a primeira revelação veio por meio de Moisés. Qual lei? Os 10 mandamentos, que trazia uma série de apontamentos de atitudes esperadas para aqueles, ou muitos de nós, deveríamos adotar, empenhar, estarmos atentos. Não matarás, não cometeis adultério, não roubeis, não presteis falso testemunho, não desejeis a mulher do próximo, e segue. Mas por um contexto de uma humanidade ainda na tenra idade, na tenra infância. Como nós sabemos, na fase infantil a gente escuta muito não, né? Não isso, não toque, cuidado, não faça, não corra. Então aquele contexto que trouxe para Moisés, mas era a forma que tinha para começar, ou dar um avanço no nosso processo, né, de evolução, de crescimento espiritual. E aqui ele nos alerta que, para além dos 10 mandamentos, mais de 600 outras regras foram incorporadas no contexto, né, daquela humanidade, que pudesse dar esse sentido do autocontrole, né, de controlar os vícios, de, como diz, conter ainda a animalidade presente no nosso comportamento. E aqui no item 2, no final do item 2, faz uma referência disso. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, né, dos 10 mandamentos. E tem, por isso mesmo, o caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito,
Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, só os 10 mandamentos não era ou não foi suficiente naquele trabalho inicial para permitir o progresso devido da humanidade. Então, outras leis vieram para poder ajudar. Só tem que nisso também venham interpretações por vezes indevidas. Então, portanto, ao passar do tempo, quase 2.400 anos, nós teremos então, e tivemos a oportunidade pela bênção de Deus, a vinda de Jesus Cristo, que é o que Kardec pondera e resgata isto, para nos auxiliar nessa melhor compreensão daquilo que foi postulado anteriormente. Tem alguns documentários, alguns filmes que relatam, inclusive, essa passagem, né, que Jesus, estando lá na sinagoga, pede aos membros da sinagoga que trouxessem as escrituras antigas. E eles trazem as escrituras e ele comenta: eu não vim destruir a lei, mas eu vim aplicá-la, dar o exemplo, desenvolvê-la, para que vocês possam cumprir na plenitude. E lá em Mateus, não salvo engano, no capítulo 24, Jesus é questionado pelos doutores da lei. Tá, mas qual dessas leis, qual que é a mais importante? Aí ele fala: a primeira e a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda é amar ao próximo como a ti mesmo. Aí estão inseridas todas as leis e os profetas. Então, diante disso tudo, ele traz como esse referencial, essa luz, o amor. O amor. Porque olhando um pouco para trás, o que percebia era essa incompreensão e essa fragilidade. Não que não tenha desenvolvido, mas a fragilidade da existência ou da presença da fraternidade. Como, por exemplo, nos relata aqui no livro Segue-me, uma passagem de que nem um só monumento do passado revela o espírito de fraternidade nas grandes civilizações que precederam o cristianismo. Os restos do templo de Karnak, em Tebas, se referem à vaidade transitória. Os resíduos do circo máximo em Roma falam de mentirosa dominação. As ruínas na Acrópole, em Atenas, se reportam ao elogio da inteligência sem amor. Santuários e castelos, arcos de triunfo e muralhas preciosas hoje relegadas à miséria e ao abandono atestam a passagem da discórdia, da prepotência e da fantasia. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza, porque antes dele, o órfão era posto à escravidão. As mulheres sem título eram objeto de escárnio. Os doentes eram atirados aos despenhadeiros da imundícia. E os fracos e os velhos eram condenados à morte sem comiseração. Aparece Jesus, porém, e a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães escravas, de cegar os cativos utilizados nos trabalhos de rotina doméstica, de martirizar os anciões e zombar dos humildes e dos tristes. Um novo mundo começa. Ao influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens. O lar, a maternidade, o berçário, a escola, o hospital, o asilo, são recintos sagrados, e um novo gênero de luz ergue-se, muito acima daqueles que se faziam respeitar pela espada, pelo sangue, pela sagacidade e pela força para governar as almas da terra.
sem palácio e sem trono, sem coroa e sem títulos, o gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo e, sublime e humilde, continua entre nós em silêncio, na divina construção do reino do Senhor. Então, ou seja, ele coloca e nos apresenta outras possibilidades, as quais ainda não nos permitiu ver e vislumbrar. E interessante que hoje, passado aí, portanto, mais de 2000 anos da sua vida aqui, nós temos hoje a terceira revelação, que é o Espiritismo, que nos permite o quê? Dar um outro salto de compreender o quê? A lei divina, que é justamente o que ele coloca: não vim destruir a lei. Qual que é a base para a gente, então, compreender e entender que existe uma lei divina? Existe uma lei divina. E quando nós vamos, então, debruçar, que lei é esta? O que é uma lei divina? Nós temos que recorrer lá ao Livro dos Espíritos. E aqui tem um conjunto de questões, que vai das 614 a 625, que vai, então, ajudar-nos a compreender e entender que este é o fio condutor que sai de Moisés e vai até ao estudo de hoje, que é a lei divina. Que Deus nos coloca um propósito, que Deus, por meio de Jesus, que é o governador da terra, deste orbe, que planejou tudo, que não é só apenas neste momento que Ele vai estar presente, que a gente resgata, mas que a gente entende, compreende que por vezes, desde a concepção física, química, biológica, da especificação do reino mineral, vegetal, animal, das espécies, já havia a intervenção de Jesus. E que diante dessas nossas imperfeições, tendo piedade de nós, vem até nós e nos deixa uma série de exemplos a seguir. Bem-aventurados, as bem-aventuranças, que por vezes estão incertas, inseridas aqui, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que por sua vez nós vamos ver que o primeiro capítulo é: não vim destruir a lei. Qual lei? Aqui Moisés já trouxe aqui para a gente. Então, portanto, tudo tem uma conexão, tem uma coerência presente até hoje. E o que se deve entender por lei divina ou lei natural? A lei natural, a lei divina, é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí fica a pergunta para a gente: nós podemos, ou até que ponto nós vamos descumprir a lei de Deus? Nós podemos descumprir a lei de Deus? O que nós já aprendemos? Não. Por vezes a gente vai errar, não vai cumprir, mas nós temos que passar e chegar até o ponto de cumprir essa lei de Deus. Nós já falamos aqui, por exemplo, que vai permitir alcançar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pobres de espírito, os misericordiosos. Que nós vamos cair lá no capítulo, dos 100 perfeitos, que traz lá um checklist do que nós devemos fazer no dia a dia para que a gente alcance e esteja mais próximo da lei de Deus. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável. Então ela não vai mudar. Então, de Moisés até hoje, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso não vai mudar. O que vai mudar somos nós, por vezes mais perto ou mais distantes dessa lei, mas essa lei não vai mudar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão inclusas todas as leis e aquilo que os profetas vinham colocando e buscavam ensinar. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra proibiu? Ou seja, será que Ele mudou? Deus não se engana.
Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas que são. As de Deus são perfeitas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que colocar isso em prática. Como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Eu tenho paciência comigo? Eu tenho paciência com o próximo? Eu consigo ouvir? Eu tenho tolerância? Eu consigo elevar? Eu consigo perdoar? E aqui segue. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, qual que é o nosso propósito quando nós estamos aqui? Buscar essa compreensão. Por vezes, hoje, entender que Jesus veio para reforçar esse contexto e auxiliar-nos nesta melhor compreensão. Como dito, nós estávamos apresentando fragilidades nestas compreensões. Havíamos avançado, mas ainda precisava, e já apresentávamos então, portanto, também condições de assimilar outras informações. Todas? Não. Porque ele nos prometeu o Consolador, né, adiante. Que hoje nós entendemos e admitimos e assimilamos que é o Espiritismo. Que permite o quê? Esmiuçar, detalhar, facilitar, melhor compreender aquilo que já estava desde o Antigo Testamento. Nessas relações de fraternidade, de conflito, de quê? De amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ao longo disso, vamos detalhar, né? Como que nós vamos alcançar isso? Como nós vamos alcançar isso? Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade, neste caso aqui, muito especificamente, por meio do Livro dos Espíritos, de adensar a nossa compreensão e reforçar isso que Ele quer da gente. Que a gente nos transforma, a gente promova a renovação íntima para que se aproxime das leis de Deus, que é imutável no tempo e no espaço. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Como cada um tem a sua consciência, por vezes alguns estão mais adiante, outros no meio e outros por vezes um pouco além da linha de partida, mas por isso o progresso. Mas essa lei está na nossa consciência. Do quanto eu consigo colocar em prática isto, ou as coisas que nós vamos ouvindo e aprendendo aqui, né, por vezes, ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, ao longo de uma vida, né, como um todo. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Por exemplo de Moisés. A oportunidade aqui pelo trabalho, né, dos espíritos superiores, mas de Allan Kardec, de Chico Xavier. Então, o que? São espíritos que acabam nos auxiliando para que a gente possa promover a reflexão e transformar o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, né? Por fim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia, de modelo? Jesus. Se eu não consigo ler, entender, sintetizar, organizar, segue e confia. Busque o exemplo de Jesus. E quem que é Jesus para a gente, né? Se alguém perguntar para a gente agora, qual tem aqui a lição, né? O Cristo. O que a gente vai falar? Nasceu na manjedoura, não é? A gente vai lembrando. Nasceu na manjedoura, filho de Maria e José, carpinteiro, família humilde, lá para o lado de Israel, Galileia. Né?
teve uma infância, por vezes, às vezes pouco descrita, mas a gente sabe que depois dos 30 anos terminou o seu magistério, curou muita gente, leprosos, cegos, fez muitos milagres, teve um colegiado de apóstolos. Quantas e quantas coisas nos vão revelando nos nossos pensamentos, né? Aí você vai lá no Caminho da Luz e tem essas informações como trazidas aqui. Olha, mas não foi só isso. Inclusive ele ajudou a organizar onde nós vivemos, a Terra. Física, biológica, quimicamente, né, os reinos, as relações. E tem nos acompanhado até hoje. Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então ele está presente aqui. Mas o que Jesus, né, está na conformidade do pensamento de cada um de nós? O que representa, por vezes, isto, para além do sacrifício na cruz? Qual que é a importância que ele tem para a gente na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Essas são as preocupações e os insights que o próprio Kardec vai colocando para que a gente possa pensar, né, nas promoções, nas modificações que ele fez. A lei de Deus permaneceu inalterada. Eu modifiquei profundamente as leis de Moisés, que foram criadas, como a gente observa em algumas informações, para mais de 600 regras foram testadas. Essas eu mudei, porque eram essas do homem, mas as leis de Deus eu permaneci. Combati o abuso, ou buscou combateu o abuso das práticas de esterilização da pele, combateu as falsas interpretações que eram possíveis, ou seja, tentou ajustar e apresentar para a gente os caminhos e as correções que eram necessárias que a gente adotasse e mantivesse, que são a sobreposição dos nossos vícios, do nosso orgulho, pelas virtudes, através de ações simples do convívio com o outro, né? E qual que é a mensagem que Kardec exalta? Que a gente pode entender como grande esforço e desafio para nós outros, né? Porque não adianta a gente apenas ouvir aqui. A gente tem que ouvir, compreender, entender, refletir e alterar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos dentro desses preceitos que Jesus nos apresentou, reforçando, muito caracterizado nas bem-aventuranças. E ele foi tão misericordioso com a gente que tem um outro estudo aqui que fala, né? Mesmo se você não lembrar, a gente consegue conversar com Deus por meio do quê? Da oração do Pai Nosso. Porque em qualquer momento que a gente tiver dificuldade, que a gente tiver, se eu não lembrar disso, faça uma oração do Pai Nosso. E quem deixou isso para a gente? Jesus. Então ele sempre esteve, sempre estará presente na nossa evolução espiritual. E o que ele quer é que a gente se aproxime das leis de Deus. Das leis de Deus. E qual que é o esforço, então, que o Kardec ressalta, e a gente encerra a nossa participação, reforçando aqui, que ele que vai comentar no terço final aí, do item 3 e 4, né? A lei de Deus tem que ser cumprida integral, ou seja, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Todos os homens estão sujeitos, sem distinção, né? É aquela questão do iota. Enquanto todos, literalmente todos, não conseguimos evoluirmos, não será cumprido, né, a proposta, né, de Deus para com a gente, e Jesus nos proporcionou. Daí também é colocado como desafio e esforço nosso. Porque, uma vez ciente, compreendendo, tendo acesso a essas orientações, cumpre-nos a transformarmos, mas também sermos um ente de transformação. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e instruir-vos uns aos outros, porque é o efeito da multiplicação. E assim, cada um, consciente ou inconsciente, vai estar ajudando aqui na construção, na edificação, na nossa melhoria da humanidade como um todo,
que é o propósito aí que nós temos pela frente. Então, que Deus continue nos iluminando, né? Que Jesus Cristo, nosso bom e amado Mestre, tenha compaixão da gente, né? Que esteja sempre presente com a gente, como sempre esteve e estará, né? Que possa continuar tendo piedade, misericórdia, compaixão, paciência, bondade com a gente, né? Perseverança, entusiasmo, força, bom ânimo, né? Que ele sempre esteja emanando com cada um de nós, né? Essas boas energias que nos permitem, de fato, compreender o papel que ele teve entre a gente e o nosso papel na humanidade. Então, que Deus ampare a todos vocês e passe a palavra ao nosso irmão Lucas para os comentários da noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar aqui continuidade no estudo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem comentado nas oportunidades que temos de participar aqui dos estudos, que toda a obra do codificador, toda a obra de Kardec obedeceu a uma inspiração superior. E não é à toa que esse tema vem para nós em primeiro lugar, logo no início da obra. E a gente precisa entender bem o porquê. Talvez os irmãos já tenham escutado o seguinte: qual que é a Bíblia que estuda lá no solar? Qual que é a Bíblia que estuda no Espiritismo? Rapidamente, meus irmãos, a gente pode responder o seguinte: é a mesma. No nosso caso, especificamente, nós nos utilizamos de uma Bíblia muito utilizada pelos protestantes, que é uma tradução do João Ferreira de Almeida, e que, porque às vezes tem diferenças de traduções, etc. A distinção que vai haver é no que diz respeito à interpretação e ao enfoque. Qual que é a prioridade? Qual que é o foco maior? Onde nós vamos nos concentrar mais? Aí que nós vamos ver grandes diferenças. A primeira grande diferença, que muitos já devem ter observado aqui, é a seguinte: lá no solar eu vejo falar muito pouco sobre o Velho Testamento. Raramente tem um estudo falando sobre os livros de Moisés, sobre os profetas que vieram depois, sobre os livros de Salomão, que estão presentes também, né, no Velho Testamento, os Salmos e etc. E aí, meus irmãos, o interessante é que nós vamos aqui hoje começar a compreender o porquê disso. Até porque o Velho Testamento é a maior parte da Bíblia. Em volume, em material, ele é mais grosso, né, do que o Novo Testamento. E nós vamos começar a compreender no seguinte aspecto. Primeiro, nem tudo que Moisés deixou é de origem divina. Esse é o primeiro ponto, que não é uma afirmativa espírita. É algo que o Espiritismo deixa claro para a gente no item que veio antes do que a gente está estudando hoje. Nos itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é uma opinião da doutrina espírita. Não. Na verdade, meus irmãos, é uma inferência a partir de uma melhor compreensão da Bíblia como um todo. Se a gente estudar bem o Novo Testamento, nós vamos observar isso claramente. Como? E aí vem Kardec e explica para a gente o seguinte: do legado de Moisés, nós podemos dividi-lo em duas partes. A lei divina ou natural, representada nos 10 mandamentos, e aqui eu pesquisei para trazer a referência certinho, Êxodo 20, está lá, os 10 mandamentos, quando ele estava lá, né, a caminho da terra prometida, e no alto do Monte Sinai, recebeu o primeiro livro psicografado do mundo, né, o escrito em fogo na pedra. E essa opinião, que é muito interessante, é a opinião do próprio Chico. Lá no programa Pinga Fogo, ele comenta isso, até assim, muito bem humorado, com a leveza que o Chico tinha. Então,
a lei divina ou natural, da qual Moisés foi o mensageiro, o portador, não foi o autor, ele foi o instrumento, os 10 mandamentos. As demais leis instituídas por Moisés, embora ele tenha colocado elas para aquele povo semi-bárbaro e muito ignorante, como se fossem de origem divina, não o eram. Foram regulamentos, leis de adoração, do culto exterior, leis civis, leis penais, leis que regiam o comportamento em família, tudo com o propósito, meus irmãos, de iniciar ali um processo civilizatório com um povo muito atrasado mesmo. Basta a gente observar, por exemplo, que só no Egito o povo judeu viveu como escravos por 400 anos. Quantos costumes se arraigaram ali? Quantos maus hábitos foram incorporados às tradições daquele povo, sem que às vezes ali houvesse uma revisão ou uma mudança para que até mesmo viesse depois em conformidade com aquilo que seria o certo. Até porque o gabarito do certo veio depois, quase com os 10 mandamentos que Moisés recebeu. Então, aí a gente observa o seguinte: mas quem que define como lei divina, ou parte divina, ou parte provisória, parte temporária da lei mosaica? Quem que fez essa distinção? Aí vem o interessante, é o Espiritismo? Não. Quem foi? O Cristo. Foi Jesus. Foi o próprio Cristo que pegou muitos trechos dos regulamentos deixados por Moisés, criados por ele, aos quais ele pôs como de origem divina, para impor o respeito das pessoas, que o próprio Cristo veio e fez isso aqui, rasgou completamente, revogou por completo. E aí nós trouxemos um exemplo para os irmãos verem. Se a gente vai lá no Velho Testamento, um dos livros de Moisés é o Deuteronômio. Aí a gente vai pegar aqui, em Deuteronômio 14, tem as regras sobre alimentação. Vejam que curioso: animais limpos e imundos. Estes são os animais que comereis. Deuteronômio 14:4. O boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Aí vem o detalhe: todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente remoem ou que têm a unha fendida: o camelo não podia, a lebre e o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remoem, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Depois ele fala sobre os que poderiam comer, que vêm das águas, e as aves que poderiam e as que não poderiam ser comidas. Aí quando é que foi que Jesus pegou isso tudo e falou: esquece tudo isso? Tem uma passagem no Evangelho simples, pequenino, que de vez em quando a gente estuda aqui, Não é o que entra pela boca o que macula o homem, que torna o homem impuro, e sim o que lhe sai da boca, porque é o que está cheio o coração. Então o que o Cristo dizia aqui? O alimento é para a gente se manter forte e saudável, com disposição para trabalhar, para servir, para fazer as nossas atividades diárias. Agora, o que nos torna imundos espiritualmente é o que a gente traz no sentimento e que a boca fala de vez em quando, né? Então, em vez de ficar muito preocupado com o que você está comendo, com o que pode, o que não pode comer, olha o que você está falando, porque dali expressa o que você tem no coração. Então, meus irmãos, vejam, por exemplo, era uma lei mosaica. O que o Cristo fez? Revogou. Simplesmente falou: não se preocupem com isso. Isso não é essencial. Pelo contrário, cuidado com o que sai da sua boca, que é o que está cheio do coração.
Esse é um exemplo claro. Tem um outro também, meus irmãos, muito conhecido nosso, uma ocasião na qual o povo se agitava na praça pública, dizendo que uma mulher havia sido flagrada, pega em adultério, e que a lei mandava o quê? Que ela fosse apedrejada. E perguntaram a Jesus: e aí, mestre? A lei manda isso. Aí Jesus primeiro sentou no chão. É uma parte lá do evangelho que às vezes a gente não presta atenção. Ele sentou no chão e começou a escrever na areia com o dedo. Nós não sabemos o que o Cristo escreveu, isso não foi registrado e talvez nem tivesse importância. Na verdade, o que Jesus está fazendo? Esperando o quê? Os ânimos se acalmarem, os exaltados acalmaram. Daí a pouco Jesus falou o seguinte: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, mais uma vez, outro regulamento de Moisés que foi o quê? Completamente revogado. Porque Jesus veio ensinar por excelência a lei de amor, da compaixão, da indulgência, a necessidade da compreensão. Tanto é que depois a literatura espírita trouxe para nós 2 páginas mostrando o enredo, mostrando ali todo o contexto daquela mulher, da família dela, e o que era mais surpreendente, era uma pessoa próxima da família de Pedro. Tem uma página espírita que mostra para a gente, se eu não me engano, a necessidade da compreensão ou do entendimento. É uma página de Irmão X. Pois bem, meus irmãos, o próprio Evangelho, no seu Novo Testamento, no legado do Cristo, mostra para a gente que Jesus invalidou, revogou muitos regulamentos de Moisés. O que ele não modificou? Os 10 mandamentos. Esses, ele falou que ele veio para cumprir. Então, quando Cristo fala, eu vim cumprir a lei, ele faz referência a quê? 10 mandamentos. E não ao conjunto da lei deixada por Moisés, que havia a parte divina e havia a parte transitória, humana, precária, sujeita a modificações posteriores. Pois bem, ainda, meus irmãos, analisando essa questão do Velho Testamento, vejam uma opinião de Emmanuel presente no livro O Consolador, especificamente a questão de número 267. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? E aí vem Emmanuel e diz: no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Ou seja, não deve ser desprezado, especialmente em seu conteúdo divino. Agora, ao manuseá-lo, lembremos-nos, linguagem altamente simbólica, pouco acessível ao raciocínio comum. Portanto, meus irmãos, o que haveria de acontecer conosco se eu pego, saio lendo a Bíblia na sequência, ou abro ao acaso do Velho Testamento, eu vou ali me deparar, na sua maioria, com uma linguagem muito simbólica, e se eu interpretar ao pé da letra, o que eu vou fazer? Eu vou me enganar. Eu vou cair nessa parte do Deuteronômio que a gente leu. Nossa Senhora, eu estou comendo carne de porco, eu estou imundo espiritualmente. Aí lá na frente Jesus já falou: não é o que você come que te torna impuro, não, é o que sai da sua boca. Então, os irmãos, para a gente ter uma noção de uma outra linguagem simbólica presente no Velho Testamento e muito esclarecida pela doutrina espírita, pela literatura espírita, é a famosa história de Adão e Eva. Nós temos na literatura espírita, especialmente aqui nessa obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, a explicação de que as figuras de Adão e Eva e a perda do paraíso
remetem aos povos, aos espíritos vindos para a Terra, originários de um planeta bem mais evoluído do que a Terra era naquele momento, e que ao chegarem na Terra se depararam aqui o quê? Com o mundo primitivo, no tempo das cavernas praticamente, e que saindo de um mundo muito melhor tiveram a impressão de que perdemos um paraíso. O que aconteceria conosco hoje se a gente, depois de desencarnar, viesse um mensageiro, um alto mensageiro espiritual, falasse assim com a gente: você reencarnou na Terra, mas você não aproveitou a sua vida, não aproveitou espiritualmente, você não fez o bem que você deveria, você está cheio de ódio no coração, você foi egoísta, você foi vaidoso demais, excessivamente orgulhoso, cheio de melindre. Então é o seguinte, meu amigo, você não pode mais reencarnar na Terra, porque lá você está atrapalhando o planeta que já está entrando numa outra fase. Você vai agora habitar, você vai reencarnar num mundo primitivo que está no tempo da pedra lascada. Lá você vai ajudar a controlar o fogo, desenvolver o arado, inventar a roda. Lá você vai aprender a fazer um canalzinho assim para esgotar um brejo, um pântano, a desenvolver irrigação. Só que lá não tem anestesia, lá não tem eletricidade, não tem chuveiro, não tem abrigo seguro igual nós temos. A gente estaria, celular, a gente estaria perdendo o que, meus irmãos? Um paraíso. Meu Deus do céu, quer dizer que eu vou perder isso tudo? Vai. Por quê? Porque seu coração é duro. Você está cheio de atraso no seu coração, embora sua mente seja desenvolvida. Então, um coração atrasado é incompatível com o mundo que a Terra está se transformando. Então, esse, meus irmãos, é o grande motivo do Velho Testamento ser visto por nós, eventualmente, em alguns episódios, mas não com o enfoque que outras escolas de fé, até mesmo cristãs, costumam dar. Está claro para nós. Nós corremos o risco de estudar um símbolo interpretando errado, ou de estudar algo que já foi revogado e modificado pelo próprio Cristo. E vamos ali interpretar mal, perder o nosso tempo e sair da essência que vai mudar a nossa vida, que é o Evangelho bem compreendido. E isso que é o grande ponto, é o grande enfoque nosso. Pois bem, o nosso item de hoje menciona, meus irmãos, nas palavras de Kardec, muito sobre o próprio Cristo. Vejam que interessante, quando Kardec, no item 4, dando sequência nesse estudo, diz assim para nós: o papel de Jesus não foi a de um simples legislador moralista. Jesus não veio só para instituir regulamentos e deixar para a gente como se o Evangelho fosse uma cartilha de normas a serem seguidas somente, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram no advento. Sua autoridade, lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Esse é o segundo foco aqui do nosso estudo de hoje, que a gente precisa entender. A natureza do Cristo era excepcional. O que é excepcional? Diferente de tudo. De tudo. Jesus é, sim, muito diferente de todos os outros missionários das mais diversas escolas de fé que vieram nas mais diversas latitudes e povos ao longo da história humana. Nós, na qualidade de cristãos, meus irmãos, ao afirmarmos isso com segurança, não estamos discriminando ou menosprezando irmãos que tiveram grandes valores na condução dos outros povos e na divulgação das ideias divinas junto a eles. Agora, se aprofundarmos no estudo das características, dos exemplos, dos feitos da vida do Cristo, nós vamos chegar a essa conclusão. A vida de Jesus foi uma vida absolutamente fantástica.
começa, meus irmãos, na manjedoura, né? Os fatos em torno da manjedoura, a estrela que anunciava o surgimento do Cristo, a gente acha que aquilo ali é um mero mito? Havia uma situação astronômica, celeste, diferente na chegada do Cristo. O que é que nos permite uma maior convicção nesse aspecto? A própria literatura espírita. Se a análise dos feitos da vida de Jesus já lhe atribui uma natureza completamente excepcional, exemplo, as bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho, multiplicou depois os pães e os peixes, andou sobre as águas, limpou leprosos, curou cegos de nascença, afastou problemas obsessivos de pessoas que conviviam com aquilo nas mais diversas idades, nas mais diversas gravidades, de todas, em vários locais diferentes. O endemoniado gadareno, a criança que era tida por lunática, que pisava no fogo e na água e ninguém conseguia curar, Jesus curou. E tantos outros feitos da vida do Cristo nos permitem atestar. Agora, vem a literatura espírita e amplia para nós esse entendimento. E aí a gente começa a entender melhor. Vamos aqui agora com o auxílio de Emmanuel para a gente entender a natureza excepcional do Cristo. Vejam só. Capítulo 1 do livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Emmanuel começa com uma linguagem quase poética, talvez porque maiores informações a gente ainda não possa ter. Mas existe um conclave celeste, uma agremiação celeste de espíritos puros, altamente elevados numa magnitude incompreensível para nós por enquanto, e dessa comunidade, comenta Emmanuel, de seres angélicos e perfeitos, Jesus é um dos membros divinos. Então, o Cristo participa dessa assembleia de espíritos elevadíssimos, começa nos dizendo Emmanuel. Lá na frente, meus irmãos, já no segundo capítulo dessa obra, aliás, no primeiro capítulo ainda, nós vamos aqui entender, por meio dessa obra espírita, aí nós vamos agora entender melhor a grandeza do Cristo. Consta aqui o seguinte subtítulo: o Divino Escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou as bases de sua misericórdia sobre um bloco de matéria informe, que a sabedoria de Deus deslocou do sol para suas mãos augustas e compassivas. Então, quando a ciência nos fala que a partir de um fragmento, de uma bola de fogo que desprendeu-se do sol e veio a formar o nosso planeta a partir de um processo de resfriamento, quem que conduzia, quem supervisionava, quem dava as diretrizes, coordenava, acompanhava e estabelecia todas as bases do processo de resfriamento daquele corpo celeste incandescente e tudo o que se seguiu dali por diante? Jesus. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e construiu usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude,
para que filtrassem convenientemente os raios solares. Formou a atmosfera, colocou a pressão adequada, para que a gente não tivesse raios ultravioleta e outras forças cósmicas prejudiciais ao nosso equilíbrio, à manutenção da nossa vida. Colocou um filtro na atmosfera, chamada camada de ozônio, em 2 altitudes diferentes. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Então, meus irmãos, aqui é um trechinho de um capítulo que nós lemos, mas mostrando para a gente que aquilo é como Emmanuel fala em seguida. Vejam só, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do mundo. Substituíram-lhe a providência, ou seja, tudo aquilo que o Cristo fez, com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então, a mãe natureza, né? A mãe natureza provocou isso, trouxe isso, gerou isso, fez isso dessa forma? Não. O universo, meus irmãos, e nem a formação da Terra e dos seres que aqui habitamos, se deu pelo acaso ou pela aleatoriedade, né? Isso aqui aleatoriamente criou isso, que depois aleatoriamente criou aquilo, nada disso. Tem uma inteligência muito poderosa por detrás de tudo. E essa inteligência, se o efeito é grandioso em sua magnitude, em sua inteligência, em sua expressão, a causa é no mínimo da mesma inteligência ou superior. Como atribuir um efeito inteligente a uma causa aleatória? Ao efeito inteligente cabe uma causa inteligente. Isso é um princípio básico da ciência, mas que simplesmente é posto de lado na análise, né, da geração, da gênese planetária e dos seres que aqui habitam. Ora, não poderia ser assim, não. Acaba sendo um grande contrassenso. E continua, voltando agora para Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então Jesus deixou muito claro, há poucos dias a gente estudava aqui sobre o sermão das bem-aventuranças. Tudo aquilo que o Cristo promete se cumprirá, se observará, será colhido quando? Na nossa verdadeira vida, na nossa vida espiritual. Às vezes a gente já começa a colher na terra os frutos daquilo que a gente plantou, de bom e de ruim. Mas as verdadeiras consequências vão se dar para nós, boas ou ruins, dentro da eternidade da nossa existência. Veio ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir. Entretanto, Jesus não disse tudo. Quantos anos, meus irmãos, Jesus ensinou ali o seu evangelho e as lições divinas que ele era portador? Durante 3 anos de divulgação pública, dos 30 aos 33. Fora os exemplos, né, e as manifestações que ele tinha antes dessa idade, que certamente não foram em vão. Mas mesmo o que ele ensinou já foi tão grandioso, embora não tenha abrangido tudo o que é necessário para que a gente saiba, que lá no último versículo do Evangelho de João, quando a gente pega novamente a Bíblia e vai no último versículo de João, João vai dizer o seguinte: e tantas coisas ainda ensinou Jesus, que se todas fossem registradas em livro, não haveria lugar na terra onde coubesse tudo. Então, as lições do Cristo foram muito amplas, verdadeiramente revolucionárias e transformadoras para nós, mas limitadas ao que o povo podia entender na época, conseguia compreender na época. Deixou a respeito de muitos pontos o germe de verdades, que segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas.
falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Nicodemos, ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos, que era doutor da lei, mas como que pode um homem, depois de adulto, entrar de novo no ventre da mãe? Como que isso é possível? Aí Jesus responde: é necessário nascer da água e do Espírito. Aí nós já estudamos aqui em algumas oportunidades. A água naquela época era como se fosse o elemento gerador absoluto. Era como se fosse hoje o que a gente chama de matéria. Então Jesus dizia o seguinte: é preciso renascer da matéria e do Espírito. Mudar suas posturas espiritualmente, seu comportamento, sua conduta, mas ter um novo corpo de carne, para que você, em vidas sucessivas, aprenda o que é necessário. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, necessário se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza, de maturidade. A ciência precisava contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. E feito o trabalho da ciência, alcançado um determinado padrão e patamar de conhecimento, de evolução das técnicas, das teorias, da física, da química, da biologia, da eletricidade, do magnetismo, eis que surge o que o Cristo prometeu: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai a fim de que vos envie outro Consolador. Não está entre vós, mas ficará convosco eternamente. Ele vos fará relembrar o que foi esquecido, trará luz ao que foi mal interpretado e vai trazer também o quê? Novas lições. E aí esse tempo chegou há quase 200 anos atrás, 1857. Publicação, abril de 1857. Paris, França, publicação do Livro dos Espíritos. Seguido a ele outros 4 livros de Kardec: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, constituindo para nós o alicerce desse Consolador prometido, que cresceram em beleza, em riqueza, em profundidade com a obra do Chico, nos nossos dias atuais, no século XX, né? Que já ficou para trás aí há 24 anos. E esse tesouro está com a gente. Esse repositório de luz, de sabedoria, de conhecimento, que transforma e revoluciona a nossa vida. E nós precisamos agora, meus irmãos, além do instruir-vos uns aos outros, que o Índice lembrou há pouco, na participação dele, um esforço muito sincero de reflexão e de aplicação dele na vida de cada um de nós. Isso é que vai transformar o mundo. Não são as transformações de cima para baixo, dos poderosos para os mais simples, não. A transformação verdadeira é a do homem cristão, do homem no sentido amplo, do homem e da mulher cristão. Se a gente muda a nossa vida em consonância com o Evangelho, o meio em que a gente está inserido se transforma também. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Ainda nessa obra, daqui a pouco citada, A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que os mundos onde o Espírito de Jesus se criou já não existem mais, o que demonstra a experiência, a grandeza, a bondade, o amor desse Jesus Cristo que o Espiritismo nos ensina a compreender. É por isso que essa casa, meus irmãos, minhas irmãs, desde que começou, os seus fundadores sempre se preocuparam
em fundamentar os estudos que aqui fazemos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim haverá de nos transformar a cada dia, no momento em que nós nos compreendermos e exercitarmos aquilo que o Cristo nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono querido da nossa instituição de estudo, reflexão e oração, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Os trabalhos de paz começarão agora e a firma se formará aqui no salão.